desafio fora dos planos. De repente, o mundo viu a natureza se voltar contra o homem de uma forma avassaladora. O surgimento de um vírus no final de 2019 causou uma pandemia global no ano seguinte. A Covid infectou mais de 600 milhões de pessoas e tirou a vida de 6 milhões delas. Com o isolamento social decretado para conter a propagação da doença, muita coisa mudou na igreja. As celebrações presenciais foram limitadas e o Papa, apaixonado por multidões, teve que ficar sozinho. Em março de 2020, Francisco protagonizou uma cena histórica. A caminhada solitária na imensidão da Praça de São Pedro foi para pedir a Deus o fim da pandemia e a cura para os enfermos. O pontífice também concedeu a bênção papal, que possibilitou o mundo obter a indulgência plenária. Dio onipotente e misericordioso, guarda la nostra dolorosa condizione, conforta i tuoi figli e apri i nostri cuori alla speranza. Mas essa não foi a única ocasião atípica que o Santo Padre teve que enfrentar. Seu pontificado já começou com uma missão excepcional: conviver com um antecessor ainda vivo. Ao renunciar, o Papa Bento XVI se tornou emérito. Ele já não tinha mais poderes sobre o governo da Igreja, mas continuou vivendo nas dependências da Santa Sé. Na imprensa, reverberavam rumores que havia algum desgaste entre Bergoglio e Ratzinger, mas quem observou de perto essa relação garante que a harmonia e o respeito reinavam entre os dois. A convivência com a pessoa, Francisco com Bento, foi a mais cordial possível. O Papa Francisco manifestava enorme apreço por Bento XVI e vice-versa, Bento em relação ao Papa Francisco. Eu sei que em muitas ocasiões se tentou explorar eventuais dissonâncias entre os dois, mas isso são questões de especulação que nunca se confirmou. Isso, se apareceu alguma coisa, isso é da conta de quem assim interpreta, mas a parte dos dois não houve motivos, não houve nenhum motivo de dar, digamos assim, interpretação de dissonâncias ou discordâncias ou etc. em relação aos dois. Claro que foi um impacto muito grande para a igreja. Como é que a igreja vai ver com dois papas? Mas um ficou emérito. Nesse sentido, o Papa Bento ele conseguiu fazer muito bem esse trabalho. Ele soube se colocar na sombra, ele foi morar à margem, digamos assim, ter uma vida mais contemplativa, de sustento da igreja, joelhos no chão. Ele escreveu muito. E o Papa Francisco, ele teve a grandeza, então, de maneira bastante natural, entender isto. Ele foi eleito em 2013, dia 13 de março, dia 19 de março daquele ele assumiu efetivamente o ministério dele petrino, e ele sempre manteve esta sintonia, esse carinho com o emérito, ia visitar ele, ia escutar ele. Ele sempre foi levar a ele também os cardeais, ainda há pouco, agora antes do falecimento dele, no final do ano passado. Essa convivência terminou no último dia de 2022, quando Bento XVI faleceu aos 95 anos. Nos dias seguintes, a igreja presenciou mais uma cena incomum: um papa presidindo o funeral de outro papa. Com sabedoria, o Papa superou todas essas adversidades. Mas na vida, há uma questão que não pode ser resolvida apenas com a mente: a saúde. Nos últimos anos, o pontífice teve que lidar com uma série de problemas no joelho que limitaram sua locomoção. A possibilidade de renunciar ao cargo devido a essa condição foi admitida, mas ele sempre tratou desse assunto com naturalidade. O Papa ele tirou esse assunto do tabu. Era algo meio que proibido, que não podia acontecer, mas nós conhecemos como o querido São João Paulo II viveu os últimos anos. Foi muito sofrido, ele foi indo, mas ele já não gerenciava mais a igreja. Então Francisco
eu diria assim, ele tomou uma postura assim para toda a igreja, não é algo tão anormal. Isto pode ser normal, e por isso que ele também começou a falar disso. Eu percebo que o Papa Francisco ele fez entender que o Papa também é uma pessoa humana normal, que também tem limites. Ele fala tantas vezes que ele também tem pecados. Então ele também tem limites. Pode ser que vai chegar a hora que o corpo dele, a mente dele, o espírito dele, as aptidões dele como um todo, vão estar bem aquém daquilo que esse ministério requer. Porque é um ministério. Aí ele vai dizer assim, olha, fiz o que eu pude fazer. É normal. Não é algo tão anormal. Então ele também está se preparando, está preparando a igreja. Se vier a acontecer, nós já sabíamos, ninguém precisa ficar escandalizado.